Meu motivo de alegria aqui nesta noite, fui convidado pelo pastor Brunei trazer a palavra. E eu achei interessante o pastor falar ali que nós temos que tomar cuidado para não receber oração em posição de mãos de qualquer um. Quem entendeu, meu irmão? Então a própria Bíblia fala aqui, eu vou deixar aqui na Bíblia, vou falar aqui em Hebreus capítulo 6, versículo, glória a Deus, confirmando aquilo que Deus usou o pastor para falar. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Glória a Deus, diz aqui, ó. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 3. Isso faremos se Deus permitir. Hebreus 6, 2 e 3. Então, isso faremos se Deus permitir. Doutrina, batismo e da glória a Deus. Então isso vai resumindo. E da doutrina do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 3. Isso faremos se Deus permitir. Então, se Deus permitir. Deus tem que confirmar. Louvado seja Deus. Só se Deus permitir. Amém, Maria? A Bíblia está falando. Então, Maria, abra a tua Bíblia aí agora, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16. Amém, Maria? Romanos, capítulo 10, versículo 16. Glória a Deus, glória a Jeová. Romanos 10, versículo 16 em diante, amém? Quem encontrou isso, amém, Maria? Amém. Glória a Deus. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías afirmou: Senhor, quem creu na nossa pregação? Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus, está aqui. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois diz o profeta Isaías: quem creu na nossa pregação? Amém? Nem todos. É o que está acontecendo. Nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos na terra. Infelizmente, a verdade tem que ser dita, até no meio evangélico não estão obedecendo o Evangelho, a pregação que está sendo anunciada. Quem entendeu diz amém? Mas nem todos. Diz o profeta Isaías que está cumprindo. Porque de sorte, meu irmão, minha irmã, diz aqui que a fé é pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a sua fé só vai ter feito se você ouvir a palavra, acreditar que a palavra não é do homem, acreditar que a palavra é de Deus. Quem está entendendo? Então, sua fé ela vai ter efeito da manifestação do poder de Deus na sua vida. Porque quem obedece o Evangelho, o meu mandamento, a palavra, ele está crendo na promessa de Deus, porque ele está ouvindo a palavra que garante a sua libertação. O varão está ouvindo a palavra que garante a sua cura, sua libertação, sua salvação, sua proteção e o livramento das mãos de Deus. Quem está entendendo? Porque ele está ouvindo a palavra de Deus. De sorte que a fé é bem ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Quem crê na palavra de Deus, ele vai ser salvo. Quem não crê na palavra de Deus, não vai ser salvo. Quem crê na palavra de Deus, orando, crendo, confiando que Deus está te ouvindo, então a sua fé vai ter efeito. Você vai contemplar a resposta de Deus na sua vida. Você vai contemplar a resposta de Deus sobre o que você está pedindo, porque você ouviu a palavra, e na palavra Deus manda você orar, na palavra Deus manda você jejuar, na palavra Deus manda você buscar o Senhor enquanto se pode achar, e entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor, porque tudo Ele fará. Esta é a palavra. Esta é a palavra aqui para mim e para você. Diz a Bíblia que no livro de 2 Coríntios, acho que é capítulo 5, versículo 7. Quem anda pela fé, através da palavra, está nesse sentido, desse versículo, segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós que cremos no Evangelho, nós que recebemos a palavra, nós não andamos por vista. O crente não anda por vista, o crente ele anda pela fé. Que está entendendo? O crente não pode andar por vista, ele tem que andar pela fé. Por isso que aquelas pessoas que aproximavam de Jesus, glória a Deus, nem sendo do grupo de Jesus, estavam com problemas, mas eles aproximavam de Jesus, porque eles sabiam que Jesus ia curar, sabia que Jesus ia libertar, sabia que Jesus ia tirar toda a obra do diabo que estava na vida deles, na família deles. Final da história. O que Jesus falava? A tua fé te salvou. Por que aquela mulher, 12 anos, foi hemorragia? Está na palavra. Ela, o que ela falou? Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Isso é fé. Porque ela tinha ouvido a palavra. Qual palavra que aquela mulher tinha ouvido? Ela tinha ouvido falar que Jesus estava curando, que Jesus estava expulsando demônio, que Jesus estava anunciando a palavra da salvação também. Quem está entendendo, né, igreja? E ela foi fraca, porque perdia muito sangue. Você já viu essa história? E ela falou: se eu tão somente tocar nas vestes desse Jesus, eu ficarei sã. Quem está entendendo? Se você não somente, meu irmão, dobrar os seus joelhos, se você não somente crendo na promessa do Deus vivo, na palavra, se você tão somente crer, orar crendo, o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer na sua vida, na sua família, vai acontecer na vida de alguém que você está orando, está jejuando, porque se você tão somente orar, crendo que Deus já te ouviu, então já está decretada a bênção, está decretada a vitória, basta a Deus. Glória a Deus, adorado ao seu nome. Mais palmas a Jesus, Deus. Mas aí, e aquela mulher tocou em Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ali estava uma grande multidão, era fraca, mas a fé dela estava assim, na força dela. Glória a Deus. Quando ela tocou em Jesus, Jesus parou na multidão e falou: alguém tocou em mim. Está entendendo? Alguém tocou em mim. Mas aí disse assim: a multidão é muito grande, Senhor. A multidão é muito grande, poderia ter ali 20 mil pessoas, 10 mil pessoas. Multidão é multidão. Mas aí Jesus falou: alguém tocou em mim. Mas falasse: quando alguém tocou em você, Senhor, com essa multidão, mas eu senti sair virtude de mim. Entendeu? Jesus falou: saiu virtude de mim.
saiu graça de mim. Quem está entendendo? E aquela mulher achando que Jesus ia chamar a atenção dela, e ela confessou: foi eu que toquei em você, Jesus. Jesus só falou: a tua fé te salvou. Porque ela creu na palavra que alguém falou com ela, que o Filho de Deus estava curando, estava salvando, estava libertando. Então ela salvou nada. Então a palavra fala que quem creu na nossa pregação, nem todos obedecem ao Evangelho, porque quem não crê na palavra não vai obedecer ao Evangelho, mas quem crê na palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai obedecer ao Evangelho, vai orar como Deus ensinou, vai fazer a vontade de Deus e vai ter a misericórdia de Deus. Bate palmas, Jesus. Então, daqui a palavra são simples e humilde. Aquela profecia que Jesus falou em Mateus, capítulo 21, uma palavra de fé, versículo 22: tudo o que pedir na oração, crendo nesse Deus. E aí? Profecia não do homem, profecia de Jesus. Então, tudo que você pedir na oração, o tudo significa o essencial na minha vida, na sua vida, na sua família. Você vai pedir o essencial. Então, tudo que você falar com Jesus, tudo que você colocar de joelho diante do Senhor, entendeu, na igreja? Então você crê que está recebendo a resposta. Crê que a sua oração está chegando no terceiro céu. Crê que a sua oração está chegando com essência e taça de ouro diante do altar de Deus, porque a oração dos santos é transformada com essência e taça de ouro e entrega a Deus, e Deus manda os anjos descer com a bênção, manda os anjos servir o varão que servir o varão, que creu na palavra. Quem está entendendo, vai entender. Então esta é a palavra que, para mim, para o irmão, para a irmã nessa noite. Interessante. O Romanos, né? Quem está pelo Jesus diz amém, irmãos? Nem todos obedecem ao Evangelho, como diz Isaías. Quem creu na nossa pregação? Então quem vem na igreja, ou visitante, ou membro, eu tenho que crer que Deus está falando com ele. Eu tenho que crer que Deus está falando com ele através da palavra. Eu estou crendo aqui que Deus está falando comigo, irmãos. Eu estou acreditando que Deus está falando comigo, está falando com você, através da palavra. Como diz a Bíblia no livro de Gálatas, o justo viverá da fé. Quem está entendendo, irmãos? O justo viverá da fé. Não é uma fé de você fazer negócio com Deus, não. É pela fé. Como diz lá no livro de Gálatas, baixe para o Jesus na igreja. Então está aqui. Paulo pegou em Gálatas 2:16. Ele fala que ninguém será justificado pelas obras da lei. Quem entendeu, irmãos? Tem muito pregador que está pregando a obra da lei. Tem muito pregador que quer ensinar você a crucificar Jesus novamente. Quer ensinar você a voltar a rudimentos velhos. Mas Paulo pregou no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Eu creio nisso mesmo. E ninguém será justificado, curado, abençoado e salvo pelas obras da lei. Porque será abençoado e justificado pela fé em Cristo Jesus. Entendeu, irmãos? Pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado, ninguém vai ser curado, ninguém vai ser libertado, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, nessa noite, minha irmã, minha irmã, você está sendo justificada. Você está sendo justificado, meu irmão, pela fé em Jesus, pela sua fé, porque você ouviu a palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem está entendendo, amigos?
Jesus falou no livro de João, capítulo, João capítulo 12, 47. Quem está vendo Jesus, amém, Maria? Quem é a palavra de Deus, da glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras, Jesus falou, se alguém ouvir as minhas palavras, se alguém, qualquer parte dos quatro cantos dessa terra, ouvir a minha palavra, Jesus está falando, e não crer, eu não julgo, porque eu não vim julgar, mas eu vim para salvar. Entendeu? Então, se alguém ouvir a palavra de Jesus não crê, julga, porque a porta da graça está aberta ainda. A porta da promessa da palavra de salvação, perdoar, justificação, para ser uma nova criatura, a presença do Senhor está aberta ainda. E está entendendo? Versículo 48. Quem está entendendo a palavra de Deus? 12, 48 do Evangelho de João. Quem me rejeitar, outros já rejeitaram Jesus, já até partido de uma forma estranha, né? Quem me rejeitar isso aqui, ó, a palavra, versículo 48. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem que pregar, essa há de julgar no último dia. A palavra que foi pregada no tempo de Jesus, a palavra que Jesus pregou antes de morrer na cruz por mim e por você. Quem rejeitou ela, quem não creu que ele era o Salvador, que ele era o abençoador, curador, médico dos médicos, entendeu, igreja? Quem rejeitar a minha palavra, não receber minhas palavras, já tem quem me julgue, porque a palavra que eu tenho pregada, essa há de julgar no último dia. A palavra que está abençoando hoje, soprando e libertando, para quem crê, mas quem rejeitou a mesma palavra, vai julgar no último dia. Quem entendeu, igreja? Como diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então ele não mudou, a palavra não mudou, a palavra está ativa, porque como Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a palavra que está entregando a minha bênção, sua bênção nessa noite, sua cura, se você crê, se você estiver sentindo uma coisa, essa palavra é a mesma ontem e hoje, eternamente. Basta continuar crendo nessa palavra, porque de sorte a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então toma posse da sua vitória nessa noite, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Toma posse da unção de Deus, toma posse da graça de Deus, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Bate palma de Jesus. Resumindo, Evangelho de João 17, 38. Aqui na minha mente. Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem está entendendo? Rios de águas vivas fluirão sobre ti. Quem crê em Jesus, quem crê na palavra, rios de águas vivas vai fluir sobre o varão, sobre a varoa, rios de água, chuva de bênção, chuva de unção, chuva de abertura do Espírito Santo, chuva de vitória, porque você está crendo na palavra. Bate palma da palavra, igreja. Estou encerrando hoje. Salmos 119, versículo 105. Para concluir, Salmos de Davi, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então quem crê na palavra, obedece a palavra, é lâmpada para os pés do varão, luz para os seus caminhos. A igreja que obedece a palavra, a igreja do mundo do Brasil que obedece a palavra, a
A lâmpada do Senhor está acesa sobre essa igreja. Está sendo luz para os caminhos do varão, da varoa. E vai fluir as bênçãos de Deus na vida dele, dela, porque eles creram no Evangelho de Cristo. Quem tem dúvida na igreja? Então estou deixando esta palavra aqui, eu não, Senhor, deixando para mim e para você. Então alguém Deus falou. Quem rejeitar a palavra dele, ele ajuda, mas a mesma palavra que foi pregada vai ajudar a gente. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Então, a mesma palavra que garante a bênção, ela vai julgar no último dia. Entendeu, Maria? Mas nesta noite, você toma posse da sua vida. Porque você não anda por vista. Você veio aqui não por vista. Você veio aqui pela sua fé. E pela sua fé, toma posse da sua vitória. Toma posse da sua bênção. Em nome de Jesus. A Santa Bíblia tem a oportunidade. Deus abençoe, irmão. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Palavra abençoada. Irmãos, sábado agora nós temos um culto lá, noite abençoada lá no Palmeiras, tá? E vai ser bênção. Você com os irmãos. Não ficar de fora, tá, irmãos?